Olá pessoal, eu sou o professor Laércio e serei o seu professor de Física aqui no YouTube, no canal Física com Laércio. Caneta e papel na mão e vem comigo! Olá pessoal, vamos para o nosso vídeo número 1 e o tema escolhido foi velocidade escalar média. Um tema bastante recorrente em provas, viu pessoal? Portanto, para que você possa compreender o que é velocidade escalar média, você precisa descobrir os tipos de velocidades que existem. Então, como que você define velocidade? Velocidade é a divisão entre a variação do espaço pelo tempo gasto, tá? Onde nos livros de ensino médio a gente utiliza para a variação do espaço ΔS e para a variação do tempo ΔT. Então nós temos três grupos de velocidade: as velocidades variáveis, a velocidade instantânea e a velocidade média, que é dita constante. Então, o que é a velocidade variável? Ora, a velocidade variável é quando você pega dois trechos de uma viagem e divide o ΔS pelo ΔT e os resultados dão diferentes. Então, essa velocidade sofreu uma variação, tá? Ou aumentando ou diminuindo. A velocidade instantânea, que é um conceito mais de terceiro grau, a gente pode definir aqui no ensino médio como sendo a velocidade a cada instante. Numa viagem, é a velocidade medida pelos ponteiros de um velocímetro. Então, a cada momento de uma viagem, o ponteiro do velocímetro está medindo valores diferentes, porque ora a gente freia o veículo, ora a gente aumenta a velocidade, a gente acelera. Então, imagine uma viagem onde o ponteiro do velocímetro sempre marca no mesmo lugar. Então, quando a velocidade instantânea é sempre a mesma, essa velocidade instantânea coincide com a velocidade média. Então, a velocidade média, numa viagem total, seria o quê? A divisão do ΔS total pelo ΔT total, ou seja, a variação do espaço total pela variação do tempo total. Certo, gente? E aí, é natural que muitas vezes as pessoas utilizem para o ΔS, a variação do espaço, o quilômetro, e para a variação do tempo, a hora. Então, velocidade muitas vezes é determinada por quilômetro por hora. Mas, na maioria das questões, nós vamos dar preferência ao Sistema Internacional de Unidades, que é o metro por segundo. Portanto, se você tem uma velocidade em quilômetro por hora e quer passá-la para metro por segundo, você divide por 3,6. Se você tem uma velocidade em metro por segundo e quer passar para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Ok, pessoal? Então, vamos ver uma aplicação do conceito de velocidade média numa questão da UFT. Essa questão é quando a UFT ainda não tinha aderido ao modelo de Enem de provas. Então, essa questão vai servir muito para você que fará concurso público e para você que fará vestibular na linha tradicional. Vamos acompanhar essa questão agora. Considere que a distância entre Palmas e Brasília seja de 900 km e que a estrada seja sempre uma reta. Um carro indo de Palmas para Brasília nessa estrada faz um terço do caminho a 120 km por hora, outro terço a 80 km por hora e o restante a 60 km por hora. Qual foi o módulo da velocidade média do carro durante a viagem? Letra A, 70, letra B, 86,6, letra C, 80, letra D, 75,5 km por hora. Vamos fazer essa, pessoal? Então, vamos lá para a questão 1. Nós temos uma situação da seguinte forma. Nós temos, então, a distância entre Palmas e Brasília. Temos aqui, né? Vou fazer uma reta aqui, mostrando aqui as duas cidades. Aqui nós temos Palmas e aqui nós temos Brasília, né? E aqui nós temos Brasília. E aí, ele diz que a distância entre as duas cidades é 900 quilômetros. Então, de Palmas a Brasília, 900 quilômetros. Então, quando ele diz um carro indo de Palmas a Brasília, nessa estrada, faz um terço do caminho. Pessoal, quanto é um terço de 900? Ah, eu não sei. Ora, um terço de 900 é só você pegar 900 e dividir por 3. Ou seja, um terço de 900 é mais ou menos aqui, 300, né? Um terço de 900, você terá 300 quilômetros, né? E aí, ele faz esses 300 quilômetros, né,
com uma velocidade média de 120 km por hora. Então, ele faz com uma velocidade média de 120 km por hora, né? Quilômetros por hora. Então, aqui é quilômetros, né? E a velocidade média 120 km por hora. Beleza. E aí, o outro terço, ele faz a 80 km por hora. Então, mais um terço, mais ou menos aqui, mais um terço, 300 km. É só pegar 900 e dividir por 3, né? Ele faz com uma velocidade média de 80 km por hora. Beleza? E aí, ele diz, e o restante a 60 km por hora. O restante a 60 km por hora. Agora, gente, você sabe subtrair? Sabe, eu sei que você sabe. Ou seja, se a estrada inteira tem 900, se já foi 300 mais 300, que é 600, falta quanto para chegar em 900? Falta 300. Então, pessoal, 300 mais 300 mais 300 dá os 900 quilômetros, né, dessa rodovia de Palmas até Brasília. Então, essa viagem, gente, ela foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa que foi de Palmas até esse ponto, que eu chamarei de A. A segunda etapa que foi de A até esse ponto, que eu chamarei de B. E a terceira etapa de B até Brasília, né? De B até Brasília. Então, vamos primeiro calcular qual seria o tempo. Mas, professor Laércio, mas por que o tempo? Ora, gente, você não tem distância? Você não tem velocidade? Velocidade média não é a distância percorrida pelo tempo gasto? Então, o que te falta, meu nobre? O que está te faltando? É tempo. Então, se está faltando tempo, é isso que você tem que encontrar. Você tem que calcular quantas horas foi que ele foi de Palmas até esse ponto A, de ponto A até o ponto B e depois do ponto B até Brasília. Deixa eu dar um bisu para você aqui, né? Para você que está agora, nesse momento aí, ingressando, né? Na tentativa de passar no Enem. A gente deseja para você, né? Toda a sorte nessa prova. Mas não existe sorte, gente. Existe estudo, né? Então estuda que vai dar certo. Beleza? Se você estudar, vai dar certo. Olha essa pirâmide aqui. Que pirâmide legal. Se você tem aqui o ΔS, se você tem aqui a velocidade média e você tem aqui o ΔT, então, se você quer descobrir, por exemplo, o ΔS, você põe o dedo em cima do ΔS e vai... Como é que você vai calcular o ΔS? Multiplicando a velocidade média pelo tempo gasto. Se você quer o tempo, você põe o dedo em cima do tempo e você vai dividir o ΔS pela velocidade média. Ah não, professor, eu quero a velocidade média. Então põe o dedo em cima da velocidade média, você vai dividir ΔS por ΔT. Bizu bom, né, gente? Beleza, muito bem. Então se você quer o tempo, então vamos lá. No primeiro trecho, que foi de Palmas até ao ponto A, né? Eu vou calcular o tempo. Então o tempo nada mais é, vamos pôr o dedinho aqui em cima do tempo, dedinho em cima do tempo, você vai calcular o quê? ΔS por velocidade média. ΔS dividido por velocidade média. Muito bem. Então, gente, o ΔS do primeiro trecho foram 300 km e a velocidade média foi 120. Foi 120, beleza? Então, se você dividir 300 por 120, é uma conta, né, relativamente fácil, vai dar 2 horas e meia. 2 horas e meia. Beleza, gente? Agora, no trecho que foi da cidade A até a cidade B, de A até B. Então, delta T, ou seja, tempo, vai ser o ΔS do segundo trecho dividido pela velocidade média do segundo trecho. Então, foram 300 km dividido para 80 km por hora. Então, se você dividir 300 por 80, você vai encontrar 3,75. Beleza, gente? 3,75 de hora, né? Ah, professor, 3,75 de hora são quantos minutos? Só uma curiosidade. Você pega esse valor e multiplica por 60. Beleza, gente? E agora, no último trecho da viagem, que foi da cidade B, do ponto B, até Brasília, né? De B para B, beleza? Então, no caso, só que o primeiro B é o ponto que eu chamei e o outro B é a cidade de Brasília. Então, ΔT
do tempo, né, do terceiro trecho foram 300 quilômetros dividido aí por 60 quilômetros por hora de velocidade média. Então, nesse caso, vai dar 5 horas, né? Certo, gente? Então, como ele está querendo a velocidade média do trecho total, né? Do trecho total. Então, o que você vai fazer? A velocidade média do trecho total, você vai pegar toda a distância percorrida, que foi 300, mais 300, mais 300, e dividir, né, pela soma de todos os tempos dessa viagem. 2 horas e meia, 3,75, mais 5 horas. Beleza, gente? Então, a velocidade média aí, no caso, é a divisão de 900 por 2,5 mais 3,75 vai dar 6,25, né? Mais 5 vai dar 11,25. Essa divisão vai dar 80 km por hora. Beleza, gente? Analisando as alternativas, nós temos aí a letra C. A letra C. Beleza, pessoal? Então, até a próxima questão. Muito bem, pessoal. Nessa segunda questão, nós vamos ver uma questão que perfeitamente poderia cair em uma prova de Enem. Porque muitas vezes a gente tem a falsa impressão de que o Enem só cai conceito, mas é possível ver nas provas anteriores do Enem algumas questões que envolvem cálculo. Então, vem comigo e acompanha essa segunda questão. Questão 2. Um móvel percorre certa distância com velocidade média de 60 km por hora, depois percorre a mesma distância com velocidade média de 40 km por hora. Qual a velocidade média no trecho total dessa viagem? 24, 40, 48, 50 ou 60 km por hora? Galerinha, então, como ele disse na questão, né? Nós vamos percorrer certa distância, quer dizer, ele não disse qual é essa distância, com 60 km por hora de velocidade média, e depois a gente vai percorrer a mesma distância, ou seja, igual ao anterior, com outra velocidade de 40 km por hora. Então, vamos dividir aqui entre esse trecho, entre os pontos A e B. Beleza? Então, esse ponto aqui, no meio, né, eu vou chamar de ponto M. Então, gente, qual é o ΔS do primeiro trecho da viagem? Eu não sei. Então, esse ΔS aqui, né, ΔS, eu vou chamar de X. Não sei quanto é. E esse outro ΔS aqui, que é o mesmo, segundo o texto, também vou chamar de X. Ele fez, né, o primeiro trecho da viagem com 60 km por hora de velocidade média e o segundo trecho com 40 km por hora, tá? Então, a princípio, eu preciso descobrir o que, gente? O tempo, né? A gente tem dito sempre isso. Se a velocidade média é a divisão da distância percorrida pelo tempo gasto, quer dizer, ele te deu a distância, ou seja, pelo menos ele mencionou a distância que é x, te disse que a velocidade média é 60 km por hora, o que está te faltando é o tempo. Então, no trecho que vai de A até M, vamos encontrar o tempo, né? Vamos encontrar o tempo. Então, se você quer encontrar o tempo, tá lembrando da piramidezinha? Como é a piramidezinha? Vamos lá. Pirâmide do bizu, né? Essa aqui é boa. Você traça aqui você põe o ΔS, aqui você põe a velocidade média e aqui você põe o tempo. Quer encontrar o tempo? Põe dedinho em cima do tempo e divide ΔS por velocidade média, né? Então, o nosso ΔS é x e a nossa velocidade média
é 60. No trecho que foi de M, de metade, né, até B, então nós vamos pegar o segundo tempo, que foi ΔS, que é x também, por velocidade. Então, antes de mais nada, eu já queria alertar a quem marcou a alternativa D, 50, né? Porque alguém poderia ter pego aqui, ó, 60 mais 40 é 100. 100, professor, dividido no meio dá 50 de média, né? Então, a princípio, eu queria que você entendesse, gente, que velocidade média não é a média aritmética dos resultados. Não tem como você pegar essa soma e dividir no meio, chegar e dizer que é a letra D, chegar em casa e dizer para sua mamãe que passou no Enem. Não, não, nada disso. Não faça isso. Isso é o que você não deve fazer. Beleza, pessoal? Então, se eu quero agora, no trecho total, que vai da cidade A até a cidade B, né? A velocidade média do trecho total, vamos lá, dedinho, dedinho, dedinho. Se eu quero a velocidade média, põe um dedinho em cima da velocidade média, divide o ΔS pelo ΔT, né? Só que agora é o ΔS total pelo tempo total, gente. Então, qual foi o ΔS total? X do primeiro pedaço mais X do segundo pedaço dividido por X sobre 60 do primeiro trecho, isso foi o tempo, né, do primeiro trecho, mais x sobre 40 do segundo trecho. Está aqui, ó. Tá? Então, você que não é bom de somar frações, de tirar MMC, você vai ter que aprender, né? Então, vamos lá. A princípio, então, eu vou somar x mais x. Eu vou ter aqui 2x, eu vou ter 2x, né? E aqui, para eu somar isso aqui, eu tenho que tirar o MMC. Será qual que é o MMC, gente? De 60 e de 40. Ora, o MMC de 60 e 40, que é o mínimo múltiplo comum, é 120. É 120, tá certo? Então, a regrinha é muito fácil. Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 120 dividido por 60 é 2. 2 vezes o x de cima, então vai dar 2x, tá? Mais 120 dividido por 40 é 3. 3 vezes o x de cima é 3x, né? Beleza, 3x. Aí, o seguinte, você vai agora juntar isso aqui. Você vai ter em cima 2x e embaixo você terá 5x sobre 120. 5x sobre 120. Beleza? E o que a gente faz numa divisão de fração? Quem sabe? Beleza, é isso aí. A galera sabe, a galera sabe. Então, a velocidade média, né? Quero aproveitar a oportunidade, gente, e mandar um abraço aos meus ex-alunos do Colégio Rui Barbosa, né? Beleza, gente? Grande abraço a vocês, galera do RB. Quero também mandar um abraço à galera do Colégio Dom Bosco, o pessoal do Dom Bosco aí, né? Hoje, o Dom Bosco eu trabalhei há um bom tempo atrás, a galera já tem filho aí, filho que está estudando na escola e tudo. Então, grande abraço para você aí, gente, que é do Dom Bosco, né? Que fez parte do Dom Bosco, da família Dom Bosco. Beleza, gente? Então, divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 120 dividido, né? Primeiro, ó, essa aqui é a segunda é essa. A primeira pelo inverso da segunda, né? Aí eu vou lá, gente, cancelo, simplifico, né? X com x, né? E aí eu terei em cima 2 vezes 120, que vai dar, né? 240 dividido para 5. E 240 dividido para 5 vai dar que letra? Que letra, meu nobre? Vai dar aí, letra C, né? 48 quilômetros por hora. Beleza, gente? 48 quilômetros por hora, letra C, alternativa correta. Agora vamos fazer o seguinte. Vou dar uma dica de ouro aqui pra galera, né? Bônus para quem está inscrito no canal Física com o Laércio. Gente, esse canal não vai bombar não, esse canal já bombou. Quero aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço também a todos os meus ex-alunos do Colégio Coque, Imperatriz, né? Olha, eu tô fazendo aqui uma propaganda, né?
Para a galerinha do Coque, mas é porque a gente tem saudade aí dos ex-alunos do Colégio Coque. Mandar um abraço também para os meus ex-alunos do Colégio Santa Terezinha e os atuais alunos do Colégio Santa Terezinha. Grande abraço a vocês, gente. A galera também do Colégio Metropolitano Aliança. Olha, grande abraço aí ao proprietário, professor Valdeglécio. Beleza, gente? Agora eu queria mostrar para vocês um detalhe importante. Toda essa questão aqui, ela poderia ser feita resumindo nessa fórmula aqui, ó. Velocidade média é 2 vezes, né, V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Tá? Vocês conhecem essa fórmula? Então calma, meu nobre, calma. Quando é que você vai usar essa equaçãozinha? Você vai usar essa equação quando a primeira distância for igual à segunda distância. Quando a primeira distância for igual à segunda distância, essa fórmula serve. Ela serve e olha como você vai ter o seu trabalho reduzido. Tá certo, gente? Então vamos lá. 2 vezes. Qual é a velocidade do primeiro trecho? 60. Qual é a velocidade do segundo trecho? 40. Sobre, embaixo, 60 mais 40. Você podia fazer essa questão bem rápido, né? Então, embaixo, 60 mais 40 é 100. E em cima, gente, 2 vezes 4 é 8. E 8 vezes 6 é 48. Ou seja, 48 com 2 zeros, 4.800. Então, eu venho aqui, ó. Olha aí, ó, que coisa massa. Então, vai dar o quê? 48 quilômetros por hora, tá certo, gente? Quilômetros por hora, tá? Então, professor, quando é que eu uso esta equação? Mais uma vez, quando esse primeiro trecho é igual ao segundo trecho. E agora, então, eu gostaria de fazer a vocês duas perguntas importantes. Vamos ver se a galera manja disso aí. Pessoal, primeira pergunta. Bom, eu estou indo da cidade A até a cidade B e aqui no meio tem a cidade M, o ponto M. Se eu tivesse parado, tá, 1 hora no ponto M para almoçar, 1 hora para almoçar. Então eu estou fazendo uma viagem da cidade A até a cidade B, mas eu parei na cidade M 1 hora para almoçar. A pergunta é, será se essa 1 hora entra no cálculo da velocidade média do trecho total? Sim ou não? Bom, muita gente poderia pensar, não, professor Laércio, não entra, porque eu estava parado e como é que eu vou calcular a velocidade média utilizando um tempo que eu estava parado? Por isso, meu nobre, você precisa lembrar que Enem é conceito. Enem é conceito. Então, qual que é o conceito de velocidade média? Velocidade média é a distância percorrida pelo tempo gasto. Então, se você ficou parado almoçando, você gastou tempo nessa viagem. Então, a resposta é sim. Você deve somar o tempo que você ficou parado. Fique sabendo disso, gente. Sempre que você fica 1 hora para almoçar, essa 1 hora influencia sim no cálculo da velocidade média, tá certo, gente? Então, esse bizu aí é um bizu importante também para as pessoas que obviamente não sabiam, né, gente? E aí, outro fato também que eu queria deixar registrado. Mas nos próximos vídeos, né, nós vamos mostrar mais informações como essas. Então, por exemplo, você vai ultrapassar uma ponte, né? Então você tem você está num trem que tem 1 km e vai passar uma ponte de 1 km. A velocidade do trem é 1 km por hora. Tá? Então o trem tem 1 km e vai ultrapassar uma ponte de 1 km. A velocidade do trem é 1 km por hora. Quanto tempo o trem leva para passar a ponte? Se você respondeu 1 hora, você errou. Porque ele vai levar 2 horas. O trem leva, gente, um trem que vai passar uma ponte. Aqui está a ponte. Aqui está o trem. O trem leva 1 hora para subir, entrar na ponte e leva 1 hora para sair da ponte. Então, o tempo de ultrapassagem aí é de 2 horas. Então, fica a dica. Nas questões de ultrapassagem, sempre que você, tem
o comprimento do trem mais o comprimento da ponte, você precisa somar o comprimento do trem mais o comprimento da ponte e dividir isso pela velocidade média. Tá certo, gente? Então, vamos deixar sempre essa outra observação aqui importante. Em questões de ultrapassagem, se você quer saber o tempo de ultrapassagem, tá? O que você precisa fazer? Vamos lá. Você precisa somar o comprimento do trem mais o comprimento da ponte e dividir pela velocidade média, tá certo? Então, como o trem tinha 1 km, a ponte tinha 1 km e a velocidade era de 1 km por hora, 2 dividido por 1, o tempo vai dar 2 horas. Essa outra informação aqui é muito importante e talvez muita gente que está assistindo o vídeo agora não saiba. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Grande abraço e valeu!